Pitcast iniciando aqui e hoje eu trago o João Vitor, um empreendedor que acredita que grandes negócios acontecem através de grandes conexões. Além de ser o proprietário da Talk Lucro, ele é palestrante, mentor e está aqui para compartilhar com a gente dicas de sucesso. É isso mesmo, né, João? Por É favor, isso aí, seja bem-vindo. super feliz em estar aqui. Eu tô empolgado, né? Acredito muito no Praia Grande Mais Oficial, né? Então, obrigado pelo convite. Isso é a estreia, né? O primeiro episódio aqui e dá pra gente falar muito sobre empreendedorismo, sobre network e até sobre marketing também. Então, quero agregar muito aqui com o canal, com as pessoas que estiverem assistindo também. Show! E João, olha só, nós escolhemos esse cenário aqui encantador, maravilhoso, justamente para ser o nosso diferencial. E por isso nós chamamos o nosso podcast de Pitcast. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que a Praia Grande é para você? Qual o significado da Praia Grande na sua vida? Se eu fosse falar em uma palavra, essa cidade, eu ia falar em crescimento. Porque eu vejo muitas pessoas que chegam aqui na cidade crescerem, pessoas que não têm oportunidade, às vezes, em cidades já grandes, como São Paulo, por exemplo, vem para a Praia Grande e aí começa a se desenvolver mais na sua carreira, ter mais oportunidades. E comigo foi assim, né? Eu chegando aqui na Praia Grande, comecei a crescer muito mais do que em outras cidades mais bem estruturadas, né? E eu vejo também a cidade crescendo, não só as pessoas que chegam aqui, né? Vem muita, por exemplo, páginas para cá, como a Praia Grande Mais Oficial, que vem crescendo muito. Recebeu uma velocidade incrível dessa página, comparado a outras que às vezes levam anos para crescer, anos para chegar a 100 mil seguidores, e Praia Grande Mais chegou rapidão. Então eu vejo muito crescimento, né? E acelerado, né? Assim como a cidade cresce muito rápido, a gente tem o nosso grupo de empresários, eu tenho minhas empresas aqui, e eu vejo um crescimento muito rápido nas coisas que estão aqui na Praia Grande, de verdade. É isso, você trouxe algo muito importante, João, que é esse crescimento, a oportunidade de crescimento. Eu sou uma apaixonada por encontros de negócios, por isso, inclusive, que estou na Talk Lucro como membro aí dessa comunidade incrível. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho de como foi a ideia do Talk Lucro. Então, é assim, o Talk Lucro Networking, esses eventos, começou com um podcast, com conversas assim, né, igual nós estamos aqui hoje. Inclusive, tenho certeza que esse podcast vai abrir mais oportunidades, porque os podcasts, eles são muito bons para networking. Você se conecta com muita gente, você conhece muita gente, muitas empresas, muitos parceiros. E eu criei o meu podcast, que já era esse nome Talk Lucro. E aí eu fui conhecendo muita gente, muito empresário, muita gente patrocinando meu podcast, muitos convidados, famosos, cara, eu comecei a conhecer muita gente. E eu falei, eu acho que eu vou reunir toda essa galera, o podcast já era voltado para o empreendedorismo, e vou fazer um encontro de negócios. Que bacana. E começou assim, porque eu comecei a conhecer muita gente. E aí deu muito certo, não parei mais. Agora, semana que vem, inclusive, é o nosso 11º encontro de empreendedores, que o primeiro encontro, o primeiro que eu fiz, foi nessa ideia, né? Que eu conheci muita gente e aí fiz os eventos. Então começou assim. Que maravilha! E João, você falou que na próxima semana vai ser aí o 11º encontro. Fala um pouquinho de como é esse encontro mensal, que eu acho bárbaro, para quem inclusive deseja participar. Pronto, exatamente, né? É assim, eu falo que uma das obrigações, um dos pontos principais do empresário é ele se conectar com outros empresários. É fazer networking, é ir em eventos, sair da empresa, sabe? Chegou, parou aquela coisa de o empresário, o funcionário, o vendedor, quem seja, tem que trabalhar só na empresa, só ali no seu escritório, atrás da mesa. Hoje em dia, para você crescer, você vai crescer fora da empresa. Então, você precisa ir nesses eventos. E a gente vai fazer semana que vem, dia 14 de julho, terça-feira, 8 horas da manhã, o nosso 11º encontro de empreendedores com a entrada gratuita para quem é empresário. E vai ser um evento imperdível, né? São vagas limitadas, então logo já vai estar acabando as vagas ali, porque muita gente está indo nesses eventos e é muito interessante. Eu falo que o empresário ele tem que ir nesses eventos. Sim, com certeza. E João,
todo empreendedor tem dúvidas no meio do caminho, né? O que é natural, porque a gente sai de um sistema de CLT que nos deixa, vamos dizer assim, um pouco amarrado, né? E aí quando você entra com o empreendedorismo, surgem muitas dúvidas. Qual foi o principal desafio que você acredita nessa sua jornada de empreendedorismo? Olha, é assim, é a questão da mentalidade, né? Como que a gente pensa, como que a gente tá ali para encarar o mundo. Porque tem gente, e tá tudo bem, tem gente que se conforma muito ali quando tá na sua zona de conforto, quando tá ali bem, quando tá trabalhando como CLT, por exemplo, que eu não tenho nada contra. Mas quando a pessoa tá no CLT, ela fica muito na zona de conforto. Ela fica ali trabalhando todos os dias e ela não fica pensando em sair um pouco fora da caixinha, sabe? E quando você empreende, você tem que estar o tempo todo fora da sua zona de conforto. E aí essa mentalidade, o quanto que você vai aguentar, o tanto que você vai persistir ali em estar fora da sua zona de conforto e você vai ali encarar isso como se fosse ali o seu único plano, né? Eu falo com o empresário, ele só tem que ter plano A, ele não tem que ter um plano B. Se der errado, ele tem uma segunda opção. Não, tem que ter só o plano A, sair da sua zona de conforto e crescer. Então isso é muito desafiador, esse é o maior desafio, que é a mudança de mentalidade, é essa persistência que o empresário tem que ter. Por falar nisso, João, você falou de sair da zona de conforto, de ter uma rede, inclusive, que apoia a gente no empreendedorismo. E o que eu acho bárbaro no Talk Lucro é essa rede de apoio. Vocês possuem um clube do livro, vocês fazem encontro semanal, encontro mensal e tem diversas outras atividades. Fala um pouquinho sobre essa ideia de dar esse apoio para que o empreendedor ele tenha ferramentas. Legal. A gente fala muito sobre o poder da comunidade, né? Uma empresa ela não cresce sozinha. Não tem como você crescer deixar uma empresa rica, milionária, com uma pessoa só trabalhando. Uma comunidade, uma cidade inteira, ela não cresce sozinho. Você vê nas prefeituras, você acha que o prefeito trabalha sozinho? Ele tem trocentos secretários, trocentos vereadores, tem muita gente que colabora para algo crescer. E chega a ser contraditório quando você pensa que você vai crescer sozinho. Não tem como. Então, no Talk Lucro, a gente coloca essa cultura, essa metodologia de que a gente só vai crescer se eu tiver também com outras pessoas. Por isso que tem empresas grandes, na verdade, a maioria das empresas grandes, ela tem vários sócios. Por quê? Porque as pessoas perceberam que a gente vai crescer somente se a gente fizer parcerias. Se eu me juntar contigo, a gente fazer um podcast junto, como o Talk Lucro e Praia Grande Mais Oficial, se juntar para algo crescer mais. Porque eu digo que sozinho a gente até consegue, a gente até vai. Mas junto com outras pessoas, a gente vai muito mais longe. Então, essa é um pouco da cultura e da metodologia. E eu acredito muito nisso, no poder das conexões. De que pessoas precisam de pessoas para que a gente consiga crescer e formar algo grande. E sozinho ninguém faz nada. Perfeito. E João, eu não gosto de romantizar a jornada do empreendedorismo. Aliás, Sim. Todo mundo sabe que é desafiadora. Só que tem algum fracasso seu que foi fundamental para você atingir o sucesso de hoje? Olha, eu tenho uma frase que eu digo sempre assim: eu não sei qual que é o caminho exato do sucesso, sabe? Porque cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem o seu caminho do sucesso. Mas o caminho do fracasso eu sei, é você não fazer nada. Então eu uso essa frase muito para aquelas pessoas que estão muito, eu vou esperar eu estar pronto para começar e tal, porque eu não quero errar. Gente, a gente vai errar mesmo. A gente vai cair em buracos que às vezes a gente não vai nem conseguir sair durante um bom tempo, tá tudo certo. A gente vai errar, a gente vai cair, e eu já caí várias vezes, várias, na empresa, gravando podcast, eventos, várias vezes. Mas o que muda é o que eu vou fazer após esses erros, né? A gente aprende com os erros, a gente vai lá e faz. Porque pelo menos eu tô fazendo, pelo menos eu tô tentando. E tá tudo bem se a gente errar. E aí incontáveis vezes a gente já, aqui nos eventos, podcast, gravação, empresa, a gente já falhou. E tá tudo certo, tá tudo bem, é normal. Estranho seria se a gente não errasse, né? Essa é um pouco da frase que eu uso e por isso que eu falo, né? Que a gente só fracassa quando a gente não faz nada.
João, você sabe que quem tá do lado de lá e assiste a gente assim, fica com vontade de saber um pouquinho mais da pessoa, do ser humano João, né? Sim, sim. Não do empreendedor, do empresário de sucesso. Então conta pra gente, quem é o João na essência, de coração? Então, eu acredito muito em Deus, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. Vou, não sobre religiosidade, né? Eu falo sobre a fé mesmo, né? Do que a gente acredita. E lá no meu interno, né? O que eu tenho de propósito é levar o nome de Deus, é carregar ali a minha fé, levar a palavra de Deus. Então, o João é esse cara que sem Deus eu não seria nada. As pessoas vê, às vezes, habilidades que eu tenho, vê dons que a gente tem, facilidades que a gente tem, vê, às vezes, o network e valoriza muito, né, a gente, né, pelas competências que a gente tem. E tá tudo certo, de fato, eu tenho até um pouco de vantagem. Mas eu falo que eu não seria nada, eu não estaria aqui, não teria construído nada que eu tenho hoje sem Deus. Porque todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, até os que eu já alcancei, todos tinham ali, eu sempre falo, né, dou essa dica também pro pessoal, nos meus objetivos, ali eu tô fazendo a minha planilha de afazeres que eu tenho que fazer para poder realizar os meus objetivos. E aí eu tenho lá, tipo, pô, abrir empresa, CNPJ, contabilidade, ter tal empresa parceira, tudo mais. Lá embaixo, para mim concluir o meu objetivo, vai ter uma linha vazia. E nela eu vou escrever milagre. E todos os meus sonhos, todas as minhas empresas, todos os meus projetos foram assim. Lá embaixo sempre tinha uma linha vazia e estava escrito milagre, que eu sozinho não iria conseguir. Eu precisaria que para meus objetivos para que meus objetivos dessem dado certo, né? Precisaria que acontecesse um milagre. E sempre foi assim, sempre eu contei muito com Deus, sempre eu esperei muito que Deus faria um milagre na minha vida, em todos os meus projetos, e eu via que quando não dava certo algum plano, é porque aquela linha vazia lá do milagre não foi concluída, e aí eu via que aquilo ali então não era para acontecer, não era também um sonho, uma vontade de Deus. Então aí eu sempre fico muito confortável quando eu vejo que algo dá errado, porque aquilo não era de Deus. E eu sei que quando algo dá certo, é porque aquilo era de Deus, porque sozinho eu não conseguiria. Muito bem, inspirador. E olha, você sabe que aparecer, né, gravar, é um desafio para muita gente. Então, quem tem esse desafio, qual é a dica que você dá para essas pessoas aparecerem mais, gravar mesmo, botar a cara ali do seu negócio? Primeiro eu falo da importância de gravar, né? Porque assim, não adianta nesse mundo de hoje, de rede social, de internet, só a gente ser bom. A gente também precisa parecer ser bom. Então não adianta só você ser um cara que tem faculdade, tem pós-graduação e tudo mais, e não mostrar isso, não colocar isso na rede social. Não vai adiantar de nada. Você vai até conseguir ali vender, ter bastante cliente, mas eu te garanto que se você, com todo o seu conhecimento, colocasse na rede social, você venderia muito mais, ganharia muito mais dinheiro. Então é muito importante a gente parecer ser bom. E cara, tem muitos cursos hoje, muitos treinamentos hoje que você pode fazer para você melhorar ali a sua oratória, para você se desenvolver mais na questão da timidez. E isso você pode melhorar. Agora, se você não tem o que falar, aí realmente nem os cursos adiantam. Mas se você que está aí assistindo, você tem o que falar, você tem assunto, você tem conhecimento e experiência, vai para cima, se prepara, aprende mais, estuda mais e começa. Porque vai valer a pena. Todos ali os vídeos flopados, um dia vai dar certo, é só não desistir, que igual eu falei antes, né? O fracasso é só quando a gente não faz nada. Exato, e você sabe que a próxima pergunta que eu ia te fazer casa muito com essa sua resposta, João, que é: o que vale mais, o conhecimento ou o posicionamento? E você já respondeu. Eu acho que os dois tem que estar lado a lado, né? Isso. Você tem que se posicionar, também tem que ter só conhecimento, não adianta de nada. Eu querer aparecer e não ter conteúdo para falar. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, mas também muito conhecimento sem você aparecer também não vai adiantar de nada. Tem que ter os dois ali bem casados, né? Inclusive, eu dou um workshop, eu dou uma mentoria também. Eu não entro muito nesse assunto a fundo, mas a gente fala um pouco ali só, também um pouco de aparecer, de palco. Inclusive, você vai nesse meu próximo workshop. Sim. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre você ter palco, você aparecer, fazer o seu marketing. Eu ensino isso também, mesmo que não seja a minha área,
Mas, cara, eu não poderia não deixar de falar disso, que é algo que muda a vida das pessoas, é você aparecer ali nas redes sociais gravando. Que foi o que você fez. Foi o que eu fiz. E você sabe que deu certo. É. Então é isso. É compartilhar o que já deu certo com a gente para que outros tenham a mesma oportunidade, né? E eu sei que eu vou crescer muito ainda, eu vou evoluir muito ainda. Mas eu sei que se eu não aparecer, se eu não gravar, não vai dar certo. Então eu tenho muito a crescer ainda em todas as áreas ali ainda da minha vida, mas isso só vai acontecer se eu abrir o celular e começar a fazer vídeo. Só vai. Show. E João, tem algum erro assim que você acredita que a maioria dos empreendedores cometem? Olha, tem vários erros, né? Mas aqui dá pra gente ver um acerto que a gente tá fazendo agora, né? Que é se envolver com marcas. É se envolver também com patrocinadores, né? Como a empresa que está patrocinando, como o Talk Louco, Praia Grande Mais Oficial, e como a página tem vários patrocinadores, é um acerto. Então, um dos erros é você tentar fazer sozinho, é você não se envolver com outras marcas, mesmo que você dê um pouco de visibilidade para outras empresas, e às vezes vai parecer que você está se diminuindo, mas não. Na verdade, você faz isso para que você consiga crescer lá na frente. Então, eu acho que o maior erro é você não se conectar, não se envolver, não fazer parcerias, não ir em eventos de networking. É um erro assim que pode fazer você ir ao fracasso de fato. Muito bom. E já que você falou de patrocinadores, aqui está o nosso patrocinador oficial de hoje, Force One. É a maior empresa de segurança e proteção aqui da Praia Grande. Se você estiver andando por aí e avistar um totem de segurança nas portarias verde, são eles, a Force One. Olha, João, eu vou dizer que segurança, ela é o principal pilar de toda a família. Então, as empresas que desejam colocar aí uma proteção que realmente seja ali confiável, é a Force One, para proteger as famílias de todos os condomínios. E você que mora em casa, não é só para condomínio não, é para casas também. Fica ligadinho na legenda aí do nosso Bitcast e acesse o Instagram da Force One para você ter todas as informações sobre como contratá-los. É isso, João. Bom, e vamos para um bate-volta? Vamos Vou lá. falar que fazer algumas perguntas é um ping-pong. Você tenta responder com uma palavra ou uma frase. Legal. Um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Um hábito que mudou a sua vida. Gravar mais vídeos para Instagram, redes sociais. Um mentor. Mentor, Joel J. Um sonho que ainda vai realizar. Cara, acho que fazer o maior evento de empreendedorismo que Praia Grande já recebeu. Uau! A gente vai fazer. E com a cobertura do Praia Grande mais oficial. Estará lá, com certeza. E vai ser nesse ano. E com a Tati apresentando ainda. É isso aí. Boa, gostei, hein? Uma palavra que define Praia Grande. Crescimento. Eu já falei aqui já antes. Exato. Quem você gostaria de ver sentado aqui no Bitcast? Caraca, tem muitas pessoas que eu gostaria de ver, viu? Acho que Praia Grande e o podcast aqui precisa de vir pessoas conhecidas aí nacionalmente, né? Eu falei do Joel J, por exemplo, é um cara, né? Eu tenho sonhos de trazer o Joel J pra cá, né? Então, talvez ele vindo aqui não pode, seria um ping-pong aí rápido do Joel J, eu falaria. Show! E como o nosso Bitcast é itinerante, né? Nós podemos levar o Bitcast lá pra Santos pra ficar ainda mais fácil pro Joel. Isso, claro. A gente pode mudar cenário, ixi. Mas se bem que aqui é algo inovador, né? Então, acho que não é muito difícil de trazer pessoas conhecidas nacionalmente aí, tendo esse estúdio aqui, esse cenário, é fácil da pessoa aceitar. Perfeito. João, e tem algum recadinho que você gostaria de deixar? Seja para, vamos falar assim, em jovens. Tá. Os jovens que querem começar a empreender, dá esse recado para eles. Olha, eu vou contar uma história. Há muito tempo atrás, em um templo budista, tinha
muitos monges ali, né, que aí ficavam ajudando as pessoas que chegavam ali para fazer as suas orações e tudo mais no templo, né? E aí eles estavam decidindo quem seria o próximo mestre, porque o mestre ele tem um tempo para ele ficar ali no templo, né, cuidando das pessoas, né, e ali fica na frente ali do templo, da religião. Só que aí eles reuniram todos os aprendizes que iam chegar um dia a ser mestre. E aí o que aconteceu? O mestre ele deu um desafio. Quem concluir aqui esse desafio vai ser o próximo mestre. E aí o que ele fez? Ele colocou uma jarra muito cara, né, um vaso de planta de ouro caríssimo, muito caro mesmo, e dentro ele colocou uma rosa dourada. E aí ele falou assim, ó, quem conseguir tirar essa rosa daqui de dentro vai ser o próximo mestre. E aqui aquele jarro era muito caro, né? Então ninguém queria quebrar, ninguém queria, né, trincar aquele jarro, que a rosa estava dentro. E aí tentaram de todas as maneiras tirar aquela rosa, sem quebrar o jarro, né? E era muito difícil, porque colocaram primeiro, né, e tudo mais, tinham fechado. Então todo mundo tentou, tinha uns 15 mais ou menos tentando. Chegou no último, ele pegou uma espada que tinha ali e plum, quebrou aquele jarro, pegou a rosa e deu pro mestre. E aí o mestre falou, está aqui nosso próximo mestre, esse que quebrou a jarra, né, que pegou a rosa, foi o vencedor. E aí ele deixou uma dica, que não importa o quão caro seja o seu problema, o quão valioso seja, o quão, assim, algo incrível aos olhos das pessoas sejam ali aquele seu problema. Se for um problema, quebre ele e passe por cima e conclua os seus desafios. Então, acho que é esse recado que eu dei, um pouco longo essa história, mas é legal pra gente entender esse cenário de que não importa o tamanho do seu problema, mesmo que ele seja caríssimo e lindo e quase indestrutível aos seus olhos, se for um problema, tem que ser quebrado. Então isso eu falo sobre, às vezes, pessoas ao nosso redor, sobre, às vezes, situações que a gente se coloca, a gente fala, não, mas eu não posso largar essa pessoa porque ela é muito valiosa pra mim. Mas se estiver sendo um problema, a gente precisa subir, ir pra cima, porque a gente tem um desafio a cumprir e a gente tem que, por exemplo, nessa história que eu contei, atingir um objetivo. Muito bom. Deixo essa história aí. Obrigada. E que todos os jovens tenham a oportunidade de escutá-la para fortalecer o que está dentro aí do seu coração para você seguir em frente. E João, o que você acha que falta para melhorar aqui o local, né, para dar mais apoio ainda no empreendedorismo? Eu acho que as pessoas se unirem mais. Eu vejo as pessoas falando muito assim, tal pessoa é meu concorrente. Isso é um grande erro. Por exemplo, eu não vejo como essa página, por exemplo, Praia Grande Mais, é concorrente de outras páginas. Eu não vejo eu, por exemplo, que eu tenho meus eventos de network, que eu sou concorrente de outras pessoas que também fazem eventos. A gente tem que quebrar isso da questão da concorrência. Ninguém é concorrente de ninguém. Tem dinheiro na mesa para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem público para todo mundo. Então a gente tem que quebrar esse mito da gente ser concorrente um do outro. Porque eu faço eventos, você também é concorrente. Não. Pessoas que têm o mesmo ramo de trabalho, a mesma categoria, tem que se unir, tem que ser amigos, tem que ser parceiros, que aí a gente consegue crescer mais unindo um ao outro, né? E você acha que a cidade vive um momento que fortalece o empreendedorismo? De certa forma, sim, né? Eu gosto de fazer os eventos aqui. Eu vejo que sempre vai bastante gente, mas é isso que eu falei, né? A gente às vezes acaba tendo que estar divulgando às vezes muito, né? Fazendo muita propaganda para lotar os eventos, porque é difícil, né? As pessoas saírem um pouco da empresa, saírem um pouco do escritório, porque a gente faz eventos em horário comercial. Então o cara pensa assim, caraca, eu vou lá no evento ou eu fico aqui na minha empresa trabalhando? Então, esse é um dos maiores desafios, né? Da gente tirar o cara ali do escritório, do horário comercial dele e ir para os eventos, né? E fazer networking, e conhecer mais pessoas, e divulgar mais o seu negócio ali, né? Cara a cara, não só pelas redes sociais, né? E uma dica que eu deixo também é para enviar um representante, né, João? Também, Poxa, as empresas válido, podem trazer um representante aqui. Bom, e está finalizando, né? Está acabando aqui o nosso episódio do podcast da Praia Grande Mais, oficial, junto com a Talk Lucro. É o nosso Beatcast. Espero que vocês tenham gostado.
Os outros episódios já estão aqui no forno. E para finalizarmos, eu gostaria que você desse um último recadinho aí e se despeça da galera. Pronto, ó, esse recado é para quem é empreendedor, quem escutou todas as nossas dicas aí sobre ir em eventos. Você está convidado para vir no nosso próximo evento que a gente faz aqui na Rocket. Todas as sextas-feiras, a próxima sexta-feira vai ter às 8 horas da manhã. É só você ir lá no Instagram do _networking e fazer a sua inscrição. E um agradecimento especial à Force One, que é a nossa patrocinadora de hoje. Até mais! Aí vocês fazem que estão conversando. E aí, sim. Off, tipo, quando acaba o jornal. Tá. Vai. Gostou? Foi show? Foi show. Foi legal, gostei. Gostei, deu pra desenrolar. Deu. Você vê que eu nem olhei muito nas mensagens, Mas no nem é legal roteirinho. olhar mesmo. O legal é você ir no improviso. Ficar lendo fica muito questionário. Eu não gosto de ficar lendo, eu gosto de bate-papo.